Bom, gente, boa tarde a todos. Como apresentado pelo senhor Ivan, meu nome é Gabriel, eu sou engenheiro florestal. Eu vou apresentar para vocês um case, né, um programa que desenvolvemos na Kinross Paracatu, no noroeste de Minas, desde o ano de 2010. A Kinross é uma empresa de mineração, né, mineração de ouro, que atua, né, justamente no município de Paracatu, noroeste de Minas Gerais. Em uma região que para a gente pode ser considerada, né, como coração do bioma cerrado e uma área que muitos chamam também de berço de águas. Bom, para começar a apresentação, falar um pouco para vocês do bioma cerrado, né? Esse mapinha aqui traz a nossa localização, tanto no estado de Minas quanto nessa mancha em laranja, que é justamente os domínios fitogeográficos, né, do bioma cerrado, definido pelo IBGE. O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e sul-americano. No Brasil, perde somente para a Amazônia. E esse bioma representa mais de 20% do território brasileiro. Um ponto de destaque para o bioma Cerrado é a sua biodiversidade, né? A gente tem uma riqueza muito grande, tanto em aspectos de fauna quanto em aspectos de flora, na qual já foram catalogadas mais de 12 mil espécies de plantas, né? Desde herbáceas até arbustos e árvores. Então, aqui a gente vê essa variação fisionômica que ocorre no Cerrado. Não sei se vocês conhecem a região ou conhecem outro local nos domínios do bioma Cerrado, mas a gente tem, neste bioma, tanto formações campestres, quanto formações savânicas e também formações florestais. Então, há um gradiente, há uma variação fisionômica muito grande nesse bioma. E é justamente por isso que a gente tem uma diversidade ecológica tão grande também. Bom, o programa, né, o projeto de proteção e cercamento de nascentes, ele é baseado na implantação de medidas conservacionistas e de racionalização do uso do solo, né? Estamos no Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paracatu, por sua vez SF7, né, dentro do Comitê do Rio São Francisco. Nossas propostas estão em consonância tanto com o Plano Diretor dos Recursos Hídricos, né, quanto também pelas diretrizes da própria CBH do Rio Paracatu. Já foram conduzidas algumas ações anteriores nessa bacia, no caso a bacia do Rio Paracatu, e essa ação é uma ação que complementa todas as outras práticas conservacionistas que já foram desenvolvidas na região. O projeto promove a recuperação de cursos d'água e de suas matas ciliares, né, através do cercamento dessas nascentes, e não somente as nascentes, mas também as veredas. Veredas, imagino que vocês conheçam, mas é uma fisionomia típica do bioma cerrado, na qual predomina um solo encharcado, um solo hidromórfico, disponibilidade alta de água e a ocorrência de uma palmeira típica da região, que é o buriti, né, a Mauritia flexuosa. E, além disso, a gente promove também a conscientização dos produtores rurais beneficiados, né, por meio de um programa de educação ambiental. Então, é realizado todo um diagnóstico, né, uma avaliação de quais as áreas mais propensas ou áreas passíveis de proteção, né, geralmente áreas antropizadas, áreas de recarga, áreas de topo de morro. Então, esse projeto é focado nisso justamente mediante um diagnóstico prévio que é realizado. O objetivo principal, né, é promover a recuperação dos cursos da água e matas ciliares, como eu falei anteriormente, e dentre os objetivos específicos, identificação de áreas prioritárias para implantação, né, dessas medidas, conservação de áreas de recarga, principalmente das localizadas nas bordas das bacias hidrográficas, estabelecimento de medidas de preservação e monitoramento de áreas prioritárias, recuperação das áreas degradadas e também a parte de não somente monitoramento, mas a conscientização e educação ambiental. A imagem não ficou muito boa aqui na projeção, mas aqui eu represento a bacia hidrográfica do Rio Paracatu, né? E essa área alvo de atuação nessa primeira etapa do projeto, que vem sendo conduzida desde o ano de 2010. É um projeto que está em contínuo aperfeiçoamento, né? Ele está em andamento ainda, e para a próxima etapa a gente vai focar em outras áreas da bacia que não foram contempladas anteriormente. Como eu falei, essas áreas são prioritárias justamente porque são áreas de cabeceiras, né? E áreas que são consideradas áreas de recarga. A bacia do Rio Paracatu tem uma área total pouco superior a 45 mil km². 90% da disponibilidade hídrica, né, é alocado para irrigação de culturas e cerca de 40% dos terrenos da bacia apresenta considerável potencial para processos erosivos. Então, o fato de cercarmos as áreas, evitarmos o pisoteio de gado e evitarmos também outras atividades que
perturbam, né, impactam a área, favorece não somente o retorno da fauna, mas também o estabelecimento e desenvolvimento da vegetação, que tem um papel essencial, né, para garantir a manutenção da disponibilidade hídrica na região. Dentre os benefícios do programa que a gente pode citar, né, e são ações concretas, a gente consegue ter alguns indicadores com base no nosso monitoramento, como eu falei, desde 2010, induzir ações concretas de conservação e aumento da disponibilidade hídrica, né, no Plano Diretor dos Recursos Hídricos de Paracatu, divulgar e expandir essas ações conservacionistas, avaliar a pressão sobre o uso da água, facilitando renovações de processos de outorga, né, e também reduzindo conflitos por outorga nessa região, e melhorar o relacionamento com as entidades que representam os usos de água concorrentes, como, por exemplo, a irrigação. E alguns dos indicadores de desempenho, né, que monitoramos e que trazem para a gente justamente essas informações, a gente tem a redução dos índices de turbidez, aumento do fluxo de base em microbacias, a gente tem todo um mapeamento das áreas degradadas, né, qual o motivo da degradação e quais as ações conservacionistas que são previstas para cada área, o comprimento, né, das margens de rios recuperados e a melhoria no relacionamento com a comunidade, com as partes interessadas, com o próprio comitê de bacias e com os outros usuários de água da região. Algumas atuações anteriores, né, como eu falei, já foram conduzidos outros projetos de proteção de cursos de água, de cursos hídricos na região. Existe também um diagnóstico e planejamento do uso da água para o município de Paracatu e um projeto que complementa essas ações, que é o projeto de viveiros comunitários, né, nos quais a gente garante o engajamento da comunidade, a comunidade produz mudas, coleta sementes, produz mudas e a cada ano, ao final de cada ano, a Quim Rosa adquire essas mudas por parte da comunidade a preço de mercado. Então, além de gerar uma participação, um engajamento e um senso de dono por parte da comunidade vizinha ao empreendimento, a gente também gera uma fonte de renda, né, que é muito bem vista aí por todos esses pequenos produtores e por toda a comunidade anfitriã que é vizinha ao empreendimento. Aqui, esse projeto, né, cabe destacar que esse projeto conduzido desde 2010 não foi feito somente pela Quim Rosa. Temos parceiros que atuam, né, diretamente nesse projeto, como, por exemplo, o Instituto Estadual de Florestas, o IEF, que é o órgão ambiental competente no estado de Minas Gerais. A ONG, né, a organização não governamental, que se chama Grupo Mover, Movimento Verde de Paracatu. Então, desde o início, né, esse projeto ele é feito em parceria com o Grupo Mover, que auxilia não somente nas atividades de cercamento, mas também na identificação das áreas prioritárias, no mapeamento e no diagnóstico das áreas, e também junto aos produtores rurais, né? Esse cercamento é realizado em propriedades de terceiros e a gente precisa do comprometimento e do engajamento deles, né, para que eles autorizem as ações nessas áreas. Os resultados que a gente tem até então: 219 nascentes já cercadas, 56 veredas cercadas, mais de 160 propriedades rurais abarcadas pelo projeto, 132 quilômetros lineares de cercas instaladas e pouco mais de 1.700 hectares, né, ao todo de áreas protegidas, oriundas justamente desse cercamento de áreas que nós conduzimos. Aqui algumas fotos, né, a foto de uma vereda aqui com buriti, a sinalização, né, das propriedades e das áreas que são contempladas pelo projeto, e algumas fotos aqui de nascentes ocorrentes na região que foram cercadas e que a gente já observa o retorno, né, principalmente da vegetação, mas também de outros atributos e aspectos ecológicos que são importantes para a manutenção da diversidade e da disponibilidade hídrica no local. Algumas fotos da região, né? Aqui é uma vereda com a predominância aí dos buritis, aqui também outro buriti, as mesmas fotos das nascentes. E, por fim, umas áreas que foram já contempladas no projeto, como essa pequena propriedade rural, né, e as áreas aí devidamente cercadas. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Estou à disposição, esse é meu e-mail, qualquer dúvida, enfim, fique à vontade para contactar a gente. Muito obrigado.